estamos a viver neste momento. Eu sou Maria Augusta Sousa, muita gente sabe quem eu sou enfermeira. O Zé Carlos Santos e eu somos do Conselho de Administração da Fundação e, portanto, estamos aqui neste webinar, nesta perspectiva de sendo representando a Fundação, é sobretudo na perspectiva de procurarmos, com os contributos que estamos certos que vai haver ao longo deste tempo que vamos estar juntos, os contributos que serão dados seguramente para percebermos como é que a experiência vivida nesta questão da pandemia nos ajuda a tirar lições para o futuro. Este é sobretudo aquilo que desejamos ir construindo e contribuindo para que se construa. Até porque estamos certos que, porque temos afirmado isto várias vezes, estamos certos de que não é possível alterar, melhorar e garantir que no futuro o SNS seja efetivamente reforçado se não partirmos de algumas estratégias que estamos, da nossa parte, temos afirmado que esta pandemia ajudou a colocar ao de cima e que de certeza quem viveu diretamente nos contextos poderá trazer um contributo fundamental para que possamos todos ir construindo o caminho que é necessário construir. Todos nós sabemos que o vírus veio e se calhar veio para ficar ainda há muito tempo, não é? Mas também sabemos que são os homens quem vai determinar, os homens e as mulheres, claro, quem vai determinar o limite das suas intervenções nefastas e que isto tem muito a ver com comportamentos individuais e coletivos, todos sabemos isto e, portanto, é apenas uma afirmação que importa fazer para também consciencializarmos aquilo que temos que ser capazes de reorganizar, repensar, etc. Nós temos a noção nós em termos da Fundação, temos a noção de que a experiência do terreno, ou seja, tanto no que diz respeito à saúde pública, como no que diz respeito à participação das autarquias, do poder local e das várias vertentes, indiscutivelmente, tanto dos ACES como do hospital, há aqui uma série de experiências vividas que seguramente a sua interligação nos ajudarão a ver como é que vamos fazer no futuro. Eu não vou passar, já perdi muito tempo à procura do computador e desta coisa tecnológica e, portanto, não vou ocupar muito tempo mais. Vou apenas dizer que temos entre nós 3 pessoas, esperamos que ainda possa entrar a doutora Isilda Gomes, como Presidente da Câmara Municipal de Portimão, mas já temos entre nós a doutora Fernanda Santos, que é médica e especialista de saúde pública e, neste momento, coordenadora da Unidade de Saúde Pública da Unidade de Saúde Local do Litoral Alentejano. Temos também connosco o professor António Sarmento, que é diretor médico, diretor do Serviço de Doenças Infecciosas do Centro Hospitalar Universitário e do Hospital de São João, que sebejamente conhecido, com um largo currículo como médico e como gestor e, portanto, aqui mostrará o seu contributo. Temos a enfermeira Dulce Pinto, diretora executiva do ACER do Porto Oriental, que é enfermeira, com formação pós-graduada e uma longa experiência em saúde comunitária e gestão dos serviços de saúde, e onde está neste momento com um projeto de 10 anos, um projeto de 10 anos, coisa rara, para o desenvolvimento de maior autonomia e gestão no respeito aos ACES. A todos, muito obrigada mais uma vez pela vossa disponibilidade. E dizer-vos que a metodologia que vamos seguir, tentando gerir o tempo como for possível gerir, mas tentando, no máximo, ver se conseguimos que cada um faça uma intervenção de 10 minutos, eu colocarei 2 questõezinhas a cada um, e que depois as perguntas, as reflexões que os participantes desejam fazer, o Zé Carlos vai dar a orientação técnica, como é que isto tem que ser feito, para ver se não nos perdemos no tempo aqui nas procuras das coisas. No início podia
estou certas para poder dizer como é que tecnicamente isto vai funcionar. Pode ser? Sim. Entretanto, boa tarde à doutora Isilda, que chegou da Câmara Municipal de Portimão. Quando a vista começou, ainda não tinha chegado. Bom, a melhor metodologia é convidar os palestrantes a irem colocando questões na componente em baixo que tem Q e A. Portanto, podem abrir, irem colocando, eu estarei a gerir um pouco as perguntas que vão colocando e depois no final faremos uma ronda para tentar responder às questões que o público entender colocar. Portanto, basicamente é isto e é muito simples. Augusto. Portanto. Muito obrigada, Zé. Boa tarde, doutora Isilda, muito gosto em estar connosco e obrigada muito boa mais uma vez. Doutora Augusta, eu já estava a ouvir-vos desde o início, mas estava aqui também com alguma dificuldade em vos ver. E me vissem a mim, mas muito boa tarde a todos. Boa tarde, partilhamos as dificuldades destas coisas da informática. Vamos tentando ultrapassar. Portanto, vamos então passar muito rapidamente a ouvir-vos. Portanto, agora o tempo é vosso. Eu pedi à doutora Fernanda, portanto, eu vou seguir de acordo com o que está no programa, a ordem das intervenções. E a doutora Fernanda Santos, entre várias coisas que, como Fundação, temos vindo a afirmar, retemos o seguinte: a pandemia do Covid-19 e a experiência dos resultados recolhidos com as medidas implementadas tornam particularmente óbvio o papel da saúde pública, estratégicos e recursos. E dos cuidados de saúde primários, equipas, meios e tecnologias apropriadas. Portanto, todos também temos a noção de que esta área muitas vezes é mais invisível do que a área hospitalar e por isso temos como pressuposto que a intervenção da Autoridade de Saúde Pública e das equipas de saúde pública é determinante no acompanhamento e controle da pandemia. Gostaria que nos pudesse dar um pouco de forma, na sua opinião, qual é a forma de serviços, de que forma os serviços de saúde pública locais têm contribuído para o controle da pandemia do Covid-19. Pode enumerar-nos, de uma forma sintética e resumida, algumas dificuldades, constrangimentos para que a ação local se possa desenvolver? Porque o objetivo hoje é, sobretudo, a nível local-regional, que queremos fazer. Pode dizer-nos como é que sente isto? Boa tarde a todos, boa tarde e obrigada pelo convite. Eu vou tentar falar um bocadinho, talvez, como é que nos organizamos, porque é que nos tivemos que reorganizar e alguns constrangimentos. É verdade que ninguém estava preparado para isto e mesmo nós médicos de saúde pública, profissionais de unidade de saúde pública, também não estávamos à espera do impacto da pandemia. O que acontece é que nós todos nos tivemos, há gente a falar e eu estou com interferência. É melhor desligarem os microfones? Ok, obrigada. Então aquilo que nós tivemos que começar por fazer foi, dentro do nosso Serviço Nacional de Saúde, dentro das nossas instituições, nós somos uma ULS, uma Unidade Local de Saúde, portanto temos um hospital e temos agregados a esse hospital centros de saúde com várias unidades do CCs, UCSPs e USPs e, portanto, a primeira dificuldade que nós tivemos foi conseguir articular toda a gente de forma a criássemos equipas coesas e fazer acreditar que isto houve uma mudança de paradigma na forma de trabalhar, como é óbvio, e aquilo que nós, Unidade de Saúde Pública, fizemos no Alentejo Litoral foi juntar pessoas e pensar qual era a melhor maneira de nós, Unidade de Saúde Pública, porque estávamos numa de coordenação da resposta à pandemia, como responder de forma atempada e de forma a que a pandemia tivesse pouco impacto no litoral alentejano. E com isso criámos equipas, nós temos uma unidade local de saúde com 5.000 km² e com cerca de 90.000 pessoas de população, o que significa que tivemos que organizar-nos de forma diferente daquelas que se organizam as outras unidades. E então criámos
equipas constituídas. A nossa organização foi por conselho, embora tendo uma equipa coordenadora, da qual eu faço parte, e um grupo que constituímos, um grupo ECO, que tinha profissionais do hospital e profissionais dos centros de saúde e profissionais dos centros de saúde das várias áreas. Esta foi a forma de nos organizarmos e foi a forma de responder de uma forma atempada e objetiva também às necessidades. Construímos algumas formas de trabalhar a partir de briefings que temos sempre regularmente. Nós temos semanalmente um briefing da Unidade de Saúde Pública com os outros elementos que constituem a nossa unidade, mas também são de outras unidades. Temos um diário com a Proteção Civil, temos um outro briefing diário com o coordenador do hospital e temos ainda um briefing diário com a Administração Regional de Saúde. Portanto, acabamos por ter que articular em várias fontes para podermos conseguir trabalhar. E isto foi uma forma de organização. Agora, em relação às equipas, estas equipas fazem a vigilância epidemiológica, principalmente, mas depois associada à vigilância epidemiológica há todas as outras atividades e todas as outras áreas que estão ligadas e que são particularmente importantes. As equipas que fazem a vigilância diária, que fazem a investigação epidemiológica, fazem diariamente. Nós temos as equipas a funcionar 24 horas por dia, o que significa que não tivemos nenhum dia de paragem, só nas últimas 2 semanas é que conseguimos fazer alguma rotatividade, porque realmente estávamos todos muito cansados e somos muito poucos. E, portanto, aquilo que fazemos diariamente é desde a plataforma do SINAV para percebermos se há notificações, até ao teste Covid, em que temos que acompanhar e temos que fazer o acompanhamento de todas as pessoas que são positivas e dos seus contactos, até ao isolamento dos contactos, até à passagem dessa vigilância, no caso de for sobreativa, para os MGFs, para médicos de saúde, de medicina geral e familiar. Tudo isso é feito a partir da unidade de saúde pública. E isto foi possível também porque nós conhecemos muito bem o terreno, somos poucos, mas e por isso talvez nos conhecemos muito bem e conseguimos inicialmente fazer com que o isolamento profilático fosse uma realidade. Ou seja, nunca tivemos medo nem de colocar as pessoas de quarentena, imediatamente, à mínima dúvida, colocávamos de quarentena e passávamos o certificado profilático, e portanto isso foi uma mais-valia. E talvez por isso costuma-se dizer, a doutora Celeste Gonçalves costuma dizer que a sorte dá muito trabalho, e eu também acho que sim. Acho que a sorte dá muito trabalho, deu-nos muito trabalho, continua-nos a dar muito trabalho, porque estamos em pandemia, como é óbvio, e as equipas estão muito, muito cansadas. Agora, falando um bocadinho da parte de constrangimentos, eu queria vos dizer que eu acho que o principal constrangimento passa pelos recursos humanos, porque nós começámos a atividade dita regular, começaram as consultas, começaram as cirurgias, e, portanto, aqueles recursos que tinham sido alocados temporariamente à Unidade de Saúde Pública para fazer o trabalho com a Unidade de Saúde Pública voltaram aos seus lugares e voltaram ao seu trabalho regular. E isto de recursos humanos é muito complicado. Nós vamos ter ainda mais tempo esta pandemia e não sabemos muito bem como é que vamos resolver. Tivemos inicialmente também um problema de EPI, que neste momento está resolvido, e há aquilo a que nós chamámos inicialmente do grande constrangimento, que era o medo. Até os próprios profissionais de saúde tinham medo, porque não sabiam o que é que se estava a passar, as pessoas tinham pouco conhecimento do que era o vírus e das suas consequências, e agora estamos a passar para a outra fase, que é o relaxamento, ou seja, as pessoas estão a pensar que todos vão ser infectados, e portanto se todos vão ser infectados, algumas pessoas e mesmo profissionais de saúde pensam então que seja agora. E isto não é bem assim. Estes são os grandes constrangimentos que nós temos neste momento, e eu ponho à cabeça os recursos humanos, porque as nossas atividades voltaram ao normal, nós vamos voltar a fazer aquilo que tínhamos para fazer antes, com solicitações permanentes, e nós temos uma rede de autoridades de saúde pública muito boa, muito consolidada, e diariamente nos são pedidas outras coisas que não têm a ver com o Covid e não têm a ver com a pandemia. Eu penso que são estas as grandes dificuldades. E a panorâmica, se quiserem colocar questões mais particulares, por favor, estou a dispor. Obrigada, doutora Fernanda, por esta primeira nota que nos dá e que transmite aqui como é que serve
organiza novas respostas, como é que se organizam pessoas, como é que se organizam equipas. E por isso pedi uma segunda pergunta. Diga-me lá, se tivesse meios e poder, o que é que implementava até ao final deste ano para permitir uma nova reorganização das coisas? Eu constituí equipas mais fortes, mais coesas, que não tivéssemos que recorrer permanentemente a outros profissionais de outras unidades. Acho que isto é o mais importante, porque nós vamos ter este problema é termos uma vacina, ou é termos imunidade de tal forma confortável. Os recursos humanos são, para mim, neste momento, o grande problema. Nós, no Tejo Litoral, estamos com um problema que, para além de não os termos, e já tínhamos poucos, neste momento temos alguns deles alocados à saúde pública, e quando nós abrimos bolsas para as pessoas, nomeadamente de enfermeiros, quando nós dizemos que vamos abrir uma bolsa de enfermeiros para 4 meses, as pessoas não vêm para o Alentejo Litoral ou não vêm para o Alentejo Interior para dar resposta a essa necessidade. Portanto, às vezes não tem a ver com o Conselho de Administração ou com os nossos Conselhos de Administração não abrirem vaga e não dizer venham. Tem a ver com não haver efetivamente pessoas. E isto é uma preocupação. Este contributo... Não estou a ouvir, doutora. Já liguei o micro. Muito obrigada, doutora, por nos trazer este importante ponto fundamental, que é como é que se garante recursos que efetivamente possam melhorar, porque está provado que é possível fazer diferente. Portanto, se é possível fazer diferente, é necessário implementar meios que permitam, meios e recursos humanos, que sabemos que não é fácil. E a prova que é possível fazer. A prova que é possível fazer diferente e bem é o que aconteceu a nível da saúde pública e como foi determinante a saúde pública. E continua a ser e vai continuar a ser. Portanto, nós temos que alocar recursos à saúde pública. Eu acho que isso é prioritário. Fernanda, e então iríamos avançar agora para a doutora Isilda Gomes. Muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. E, tal como também já afirmei anteriormente, no que diz respeito à saúde pública, nós também temos afirmado que só serão rentabilizados os meios ao serviço da saúde dos cidadãos onde se garanta uma intervenção coordenada das várias áreas envolvidas: saúde, segurança social, forças de segurança, exército, finanças, poder local, etc. E por isso, doutora Isilda, com a experiência que tem, para além do momento da pandemia, mas com aquilo que foi esta vivência, este tempo de vivência desta nova situação, enquanto Presidente de Câmara, Presidente de uma Câmara, de um poder autárquico, e simultaneamente da autoridade civil, da autoridade da proteção civil, eu gostaria de lhe pedir, da sua vivência, é capaz de nos dizer 2 exemplos que nos ilustrem como é que se lida com esta situação? Uma coisa, à partida ainda não tinha lidado com ela, já tenho lidado com outras, mas com esta de certeza que não. E portanto agradecíamos que nos desse o seu contributo nesse sentido. Muito obrigada, doutora Augusta, e naturalmente muito boa tarde a todos, saudá-los, não só os intervenientes, mas também quem nos está a ouvir. Do ponto de vista do autarca, naturalmente que eu posso dizer que este é provavelmente dos piores momentos pelos quais um autarca tem passado. E eu já vivi muitos maus momentos, aliás eu já fui governadora civil do Algarve e como tal também tive a experiência de momentos muito difíceis, mas nada que se compare com este. E a primeira coisa que eu constatei, sendo eu o primeiro município, sendo Portimão o primeiro município que teve infectados de Covid no Algarve, e logo numa área tão difícil, que foi em escolas, e em 2 escolas que abrangiam 1.700 alunos, portanto eram professores e alunos, obviamente que a situação foi uma situação muito preocupante, uma situação muito difícil, e isso obrigou-nos de imediato a tomar medidas que ainda não tinham sido tomadas a nível nacional. Como, por exemplo, o encerramento das escolas, o encerramento dos equipamentos públicos, nomeadamente
as piscinas, os polidesportivos, tudo isso, a área cultural encerrou toda, isto naturalmente com o acordo e com o acompanhamento da Autoridade de Saúde Pública local. Nós temos aqui a doutora Filomena, que naturalmente a quem eu presto aqui o meu agradecimento público, porque tem sido uma companheira de trabalho extraordinária, a nossa delegada de saúde, e portanto temos feito tudo sempre com o acompanhamento dela. Uma das primeiras coisas que eu verifiquei foi a falta de condições de trabalho da Autoridade de Saúde Pública local. Não tinham espaço com dignidade, tinham um telefone para fazer os contactos com toda a gente, e a primeira coisa que eu fiz foi disponibilizar-lhe uma sala no nosso Serviço Municipal de Proteção Civil e pôr à disposição 14 computadores e 14 telefones para que toda a equipa pudesse dispor de condições de trabalho para que pudesse exercer a sua função o melhor que podiam e o melhor que sabiam. Portanto, esta foi uma das primeiras atitudes que tomamos. Logo de seguida, criámos uma subcomissão de proteção civil que durante 50 dias ininterruptamente reuniu todos os dias às 17h15, onde estavam representados todos os organismos públicos, onde estava o hospital, obviamente também, representantes do hospital, representantes das forças de segurança e com, naturalmente, o acompanhamento do meu coordenador municipal de proteção civil e comigo a presidir, obviamente, essa comissão. Portanto, esta subcomissão, durante 50 dias, fez uma avaliação permanente das dificuldades, dos problemas, dos constrangimentos e tentávamos todos em conjunto ultrapassá-las diariamente. Dizer-lhe que neste momento ainda continuamos a fazer esta reunião às segundas, quartas e sextas. Portanto, ainda continuamos a reunir 3 vezes por semana para fazer o ponto de situação e ver o que é preciso fazer. Depois, obviamente que aqui a máquina funcionou na perfeição. Devo dizer-lhe que, apesar das dificuldades todas, a verdade é que todos os organismos representados, apesar das suas dificuldades, apesar dos constrangimentos, apesar de estarmos a lidar com uma situação completamente nova, a verdade é que conseguimos ir dando a melhor resposta, mas, como digo, sempre com a doutora Filomena na linha da frente, sempre com a coordenação e o acompanhamento da saúde pública. A verdade é que ainda hoje não abre um edifício ou não abre um polidesportivo ou não se faz uma festa, seja o que for, um evento que seja, por mais simples que seja, sem passar pela subcomissão e sem ter o parecer da subcomissão. E só depois é que eu aprovo, porque só depois disso é que eu me sinto confortável para o fazer. Obviamente que esta foi uma das primeiras atitudes que tomei. Depois, naturalmente, tendo em conta as dificuldades em que as pessoas estavam, os cidadãos, as empresas, foi deitar mãos a várias medidas de apoio social, comprar equipamentos de proteção individual, quer para distribuir a empresários, para distribuir aos serviços de saúde, para distribuir ao movimento associativo e, inclusivamente, aos cidadãos individualmente. Cada cidadão, isto é, cada morada teve direito a 6 máscaras, que foram entregues pelo correio. Portanto, fizemos uma distribuição de 240.000 máscaras pelo correio. Isto, de facto, foi um movimento extraordinário, até porque houve aqui muita gente que, não tendo nada a ver com esta situação, se juntou a nós, e devo dizer, por exemplo, que tivemos da parte dos escuteiros um trabalho extraordinário que nos ajudou e nos apoiou, nomeadamente na distribuição de refeições aos profissionais e a todos aqueles que tinham que estar em quarentena, porque outra das atitudes que tivemos de tomar foi arranjar espaços, nomeadamente hotéis, que foi o que nós tivemos, para colocar quer os profissionais de saúde que tinham que ir descansar, mas que não podiam ir para as suas habitações porque podiam infectar os familiares, ou então para os casos suspeitos que não tinham condições em sua casa para fazer as quarentenas.
A essas pessoas nós fornecíamos a alimentação e tudo aquilo que era necessário e, portanto, foi aqui um movimento extraordinário. Para isso eu criei um fundo de emergência social municipal no montante de 2 milhões de euros. Para além disso, obviamente que com todas as dificuldades, eu costumo fazer aqui uma prova de motonáutica anualmente, e o dinheiro da motonáutica, que são 350 mil euros, 340 mais propriamente, foi integralmente para a aquisição de ventiladores. E portanto nós já temos aqui ventiladores a topo de gama, já temos aqui da Drager, portanto que vieram da Alemanha, claro que também temos da China, não é? Também temos alguns da China, mas a verdade é que nós temos neste momento inclusivamente um pulmovista. Adquirimos um pulmovista para o nosso hospital. Parece-me que é o 3º a nível nacional. Portanto, tentámos deitar mãos a tudo quanto tínhamos, obviamente, não só para ajudar os profissionais de saúde, digamos, da saúde pública, mas também do nosso hospital, do Hospital de Portimão, do CHUA Portimão, Unidade de Portimão, e portanto tentámos fazer o melhor que podíamos e sabíamos e tentámos ir a todas, como quem diz, tentámos fazer tudo, desde a formação de toda a gente, desde o apoio a cidadãos de etnia cigana, aos trabalhadores precários, fizemos os testes a toda a gente, desde professores, isto à conta da Câmara, obviamente, a todos os trabalhadores das creches, jardins de infância, toda a gente. Portanto, a Câmara de facto providenciou no sentido de que tudo aquilo que fosse possível fazer para evitar termos não só contágios, obviamente, novos contágios, para mantermos os links devidamente identificados e controlados, que era importantíssimo para nós, e aí o papel da saúde pública é extraordinário. Portanto, tentámos fazer tudo, doutora Maria Augusta. Eu podia estar aqui, se calhar, muitas horas a explicar-lhe o que é por aqui. Muito obrigada para já. Mas muito obrigada pelo seu testemunho e por que nos traz uma coisa que às vezes parece tão óbvia e às vezes tão difícil, não é? Ou seja, que é quando se juntam, quando se congregam energias, encontramos as melhores respostas. E, portanto, é verdade, doutora Maria Augusta. É uma coisa que parece tão óbvia e às vezes tão difícil, e parece que, verdade. E que uma situação com a qual fomos confrontados e que a cidade de Portimão foi confrontada de imediato no início desta pandemia, veio demonstrar como isto é possível, desde que sejam os esforços necessários para o fazer, assim como... E, portanto, acho que é muito interessante o testemunho que nos traz. E como ainda mantém uma subcomissão em funcionamento e que, se calhar, com estes tempos que prevemos, vai funcionar durante muito tempo, não é? Mas muito tempo. Bom, para além de, obviamente, disponibilizar o hospital. Se calhar este é um instrumento importante para garantir esta coordenação. E por isso eu perguntava-lhe, doutora Elisa, diga-me lá se conseguiria dizer-nos, por uma ordem decrescente ou como bem entender, se tivesse, neste momento, de tomar decisões mais amplas, que permitam percepcionar como é que no futuro tem que ser, que 5 orientações é que nos ajudaria a construir, de acordo com a sua experiência? Muito bem. Doutora Maria Augusta, desde logo, olha, eu implementaria a título definitivo um reforço da coordenação entre os diversos organismos. Lá está a subcomissão a continuar a funcionar. Portanto, no âmbito da proteção civil, que fez todo o sentido e que sentimos que de facto tínhamos um espaço, tínhamos uma área para desenvolver tudo aquilo que era necessário e extraordinário. Inclusivamente criámos um número que 24 horas por dia estava a funcionar, que era 802-82112, que era simples de contactar, e através do qual, inclusivamente, tínhamos apoio psicológico, através de psicólogas da Câmara, para as pessoas que se sentissem em dificuldades. Portanto, esta coordenação é extraordinária. Portanto, eu assentaria isto na base da proteção civil, está a ver? No âmbito da proteção civil. Depois, ficou provado que as autarquias conseguem fazer mais e melhor do que a administração central. Mas ficou provado. Quando as luvas acabavam no hospital,
era a Câmara que as mandava lá repor. E, portanto, está aprovado que o reforço da autonomia do poder local em matérias tão importantes e tão estratégicas quanto a saúde e a segurança social deve ser reforçado. Aliás, estamos a trabalhar nisso agora no âmbito da Associação Nacional de Municípios. Na Associação Nacional de Municípios eu sou vice-presidente da direção e estamos a trabalhar, nomeadamente, na descentralização na área da segurança social e na área da saúde. E ficou provado que com menos nós conseguimos fazer mais e melhor. Depois, eu sei que estamos a falar no Serviço Nacional de Saúde, mas eu devo dizer-lhe que às vezes há unidades privadas nos próprios municípios que nós não sabemos aproveitar. Não sabemos aproveitar. E, portanto, seria bom que houvesse aqui uma melhor coordenação e articulação destes diversos setores da saúde pública e privada. Porque eu acho que o estigma de achar que a saúde privada, que é um inimigo da saúde pública, tem que terminar. Acho que temos que haver como complementar. E que deve ser uma opção também para os cidadãos, obviamente. Por isso devemos ter um Serviço Nacional de Saúde forte, um Serviço Nacional de Saúde que dê as melhores respostas, mas, obviamente, quando não as puder dar, que não se despreze aquilo que é possível também ser feito pelo privado. Depois, há aqui uma área que eu acho que é extremamente importante. O apoio do movimento associativo é determinante, determinante. Há uma multiplicidade de associações que são fundamentais para chegarem mais próximos das pessoas. Claro que o que as autarquias têm feito, e foi aquilo que eu fiz, reforcei o apoio a estas instituições por forma a que possam prestar esses serviços. Que serviço? Obviamente que a Câmara já presta ao serviço social, portanto temos a tarifa social da água, temos a cedência de medicamentos gratuitamente, desde que as pessoas tenham, tenham condições para poderem ser apoiadas, nós damos os medicamentos, nós damos a renda apoiada também, portanto também temos renda apoiada, nós temos um cartão solidário, que é um cartão que pode ir até 250 euros por mês, que permite a qualquer cidadão que esteja nas condições que são exigidas comprar aquilo que pretende comprar e faz a sua opção no mercado municipal. Portanto, o mercado municipal aderiu a este cartão solidário, as pessoas levam o cartão e escolhem o que querem comprar. As que estão em maior dificuldade, 250 euros, as outras 200 e 150 euros. E, portanto, este movimento associativo, o que é que faz? O que faz é, sobretudo, prestar serviço na área da alimentação, na distribuição de roupa, na lavagem de roupa, nos banhos. Isto é fundamental, que haja uma rede devidamente equipada para poder dar estas respostas. E, de facto, eu sinto-me muito feliz porque vivo num município onde esta rede existe. Portanto, a rede social municipal existe. Aliás, eu criei um lema que é Portimão Fome Zero. E por isso, quem tiver fome só tem que recorrer ou à Câmara ou a estas instituições e, portanto, não tem razão para ter fome. Portanto, este apoio a esta rede, que é uma rede complementar à área da saúde, porque com fome não há saúde, doutora Augusta. Se as pessoas tiverem fome, não têm saúde. E depois, há um quinto ponto que eu acho que é fundamental, que é conseguirmos formar e educar o cidadão e as organizações para as respostas adequadas a estas situações. Nós andamos a formar e a preparar todos os grupos à pressa, obviamente. Era bom que nós instituíssemos como rotina esta preparação e esta formação na resposta às diversas crises. Esta é uma crise, mas podemos ter outras. E, portanto, era bom que os cidadãos soubessem não só defender-se a eles próprios, como também ajudar os outros que estão ao seu lado e que estão a passar por dificuldades. Portanto, eu elencaria estes 5 pontos, claro que tenho muitos outros, mas pediram-me 5 e são estes 5, doutora Maria Augusta. Muito obrigada. Não estamos a ouvir, doutora Maria Augusta. Não estamos a ouvir. Tem que ligar o microfone. Já liguei. Peço desculpa.
obrigada, doutora Isilda, por esta sistematização dos 5 pontos que nos traz e que todos eles se interligam, não é? Portanto, está aqui uma sistematização, mas uns não existirão sem os outros, se assim quisermos, não é? E, no fundo, é muito interessante, como é realçado aqui, a importância de como é que se tem que funcionar em rede e como é que o poder local pode dar um contributo essencial nisto, no que diz respeito também à saúde, e como é que os cidadãos, como é que contribuímos para que os cidadãos efetivamente sejam eles a assumir a sua própria saúde e assumindo a sua própria saúde contribuirão seguramente para... É claro que avançou aqui também como linha a questão da complementaridade entre o público e o privado e eventualmente aqui no debate posterior podemos aprofundar esta matéria, sobretudo tendo em conta como é que se garante que não desnateia, não tira ao serviço público das condições para ser efetivamente forte. E esta é a gestão disto que tem que ser tida em conta. Portanto, mais uma vez, muito obrigada e vamos continuar. E vamos continuar para a segunda etapa do nosso webinar, em que demos como título garantir a integração dos cuidados e reinventar a organização. E, tal como também já fui afirmando para as outras intervenções, nós temos a noção e a convicção de que a atual organização institucional, que no fundo continua a ser por silos verticais, cuidados primários para um lado, cuidados hospitalares para outro, há experiências que vão tentando, cuidados continuados para outro, há experiências que vão tentando ultrapassar estes silos, mas continuamos na lógica ainda de muita separação entre os cuidados, entre aquilo que deve ser a organização dos cuidados. E cada vez mais temos a noção de que é possível e é necessária a integração de cuidados centrada nas pessoas, alicerçada para ultrapassar e para alterar esta realidade que temos historicamente existente, alicerçada na matriz comunitária, e isto exige transformar o modelo organizativo e dos modos de gestão como se mantêm inalteráveis há quase 40 anos. E, portanto, o professor Sarmento e a enfermeira Dulce vamos dar os contributos nesta matéria e eu passava de imediato ao professor Sarmento, António Sarmento, com a noção do seguinte: o hospital, todos sabemos, é na cadeia de cuidados o último reduto da resposta a situações agudas. O Covid-19, pela sua dimensão e imprevisibilidade, veio colocar exigências de reorganização e de gestão dos serviços e das equipas. O Sr. Professor, como diretor do Serviço de Infecciologia, onde caiu em catadupa esta situação, certeza que nos pode dar um bom contributo e dizer-nos, de uma forma resumida, o mais que for possível, ou se entender dizer outras coisas, dificuldades, insuficiências e potencialidades que as novas formas de organização com que o hospital se tem confrontado nestes últimos 4 meses. Ajude-nos lá a perceber como é que isto foi durante este período de agitação Covid. E muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Em primeiro lugar, muito obrigado aqui aos nossos anfitriões, portanto, a Sra. Maria Augusta, da Fundação, pronto, e ao seu colega José Carlos Santos, pronto, não sei se é enfermeiro também, mas pronto, membro aqui da Fundação, queria-lhes agradecer a iniciativa. É enfermeiro e professor, é enfermeiro e professor. Pronto, então... E é da saúde mental. Pronto, então queria também cumprimentá-lo e gostaria também de cumprimentar o resto das pessoas, nomeadamente a doutora Isilda da Câmara de Portimão. Queria cumprimentar também a nossa colega da Saúde Pública, Fernanda Santos, e que eu acho que tem aqui um papel tão crucial e tão importante. E gostaria desculpem, não é aqui discriminação nenhuma, mas de um cumprimento muito especial aqui para a enfermeira Dulce Pinto, que é uma pessoa que eu conheço quase desde pequena, pronto, entre aspas, quando ela era aluna de enfermagem, e acompanhei sempre a sua carreira, embora ela talvez não se apercebesse, mas eu sabia para onde ela ia andando, e foi sempre uma carreira imparável
de entusiasmo, de iniciativa, portanto, fico agora muito contente de estar aqui consigo, portanto, porque ia acompanhando, mas não havia, pronto, e sabia, depois as pessoas diziam, falamos com a enfermeira Dulce, temos um projeto assim, portanto, a enfermeira Dulce estava sempre metida em tudo quanto fosse projetos bons, e portanto é sempre aqui um gosto estar consigo. Eu queria dizer o seguinte, pronto, eu vou falar aqui como é que nós no Hospital São João preparamos isto, mas eu ponho sempre nós pelo seguinte, porque eu aqui sou uma de imensas partes aqui dentro, e houve aqui gente importantíssima. É evidente que não podem estar aqui 10 pessoas a falar, nem duas, tem que falar uma. Portanto, eu estou a dar a cara por um conjunto realmente de pessoas que tiveram aqui papel seguramente muito mais importante que o meu, seguramente. Pronto, mas tem que haver uma cara para isto e tem que haver um responsável por isto, para o bem e para o mal, e portanto eu estou aqui a dar essa cara. Mas muitas destas coisas foram concebidas por gente com muita visão e com muita capacidade de trabalho e com muito espírito de sacrifício. Nós, pronto, as coisas nesta primeira fase funcionaram bem, não sei como é que vai ser daqui para a frente, funcionaram, mas estavam a ser preparadas muito antes. O Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital de São João já era um dos 2 hospitais a nível nacional como referência para doenças emergentes e, portanto, já tínhamos estado de sobreaviso e preparados, desde equipamentos, a forma de nos vestirmos, de nos despirmos, de fazer circuitos, quando foi do SARS, quando foi da gripe, quando foi do MERS, quando foi da epidemia do ébola, que felizmente não chegou cá, mas podia ter chegado, e portanto temos já essa longa experiência. Depois, criámos muito antes disto, ainda em 2019, estruturamos uma unidade chamada Unidade de Doenças Infecciosas Emergentes, que realmente se dedicasse à assistência, ao ensino, à formação e à investigação nesta área, e foi oficializada e aprovada pelo Conselho de Administração. Isto ainda em 2019. Logo no início de janeiro de 2020, quando nós começamos a ver estes casos nascerem, nós todas as semanas fazemos uma revisão no serviço, uma reunião de revisão epidemiológica das coisas, achamos que isto ia chegar a nós, pronto, e começamos logo em janeiro a organizar juntamente com o Conselho de Administração, mandando a nossa estrutura. Portanto, a primeira coisa que achei que para mim foi fundamental nós estabelecermos foi uma cadeia hierárquica. Nestas coisas, dentro do hospital, tem de saber quem faz o quê e qual é a cadeia e quem responde a quem. Portanto, nenhum exército vence uma batalha sem ter um general. O general pode ser melhor ou pior, mas tem que o ter. Quer dizer, e a pior coisa que pode haver é não ter ninguém. Portanto, isto foi uma das coisas realmente importantes. Depois, em fevereiro, mesmo antes de termos casos, conseguimos 1 ou 2 dias antes esvaziar o serviço. Pronto, esvaziamos o serviço tem 27 camas de internamento com pressão negativa, 10 delas, e tem uma unidade de cuidados intensivos, de nível 3. Conseguimos esvaziar tudo. E em boa hora o fizemos, porque em muito poucos dias realmente o serviço ficou cheio. Depois outra coisa que fizemos foi, na urgência, para já só nós, só os infecciologistas, fazíamos teste aos casos suspeitos. Enquanto os doentes aguardavam pelo resultado, se tinham boas condições para estar em casa isolados e para transporte para casa e estavam bem clinicamente, esperavam em casa pelo resultado. O resultado vinha negativo, muito bem, vinha positivo e o acompanhamento nós fazíamos através do telefone, para casa também, mandando-lhes uma série de instruções do isolamento que deveriam cumprir e dos sinais de alarme a que deveriam estar atentos, e mandávamos tudo isso impresso e por documentos que já tínhamos feito. Se realmente eles não tinham condições para esperar pelo resultado em casa, ou porque não tinham transporte, ou porque tinham más condições em casa, ou porque estavam numa situação clínica preocupante, nessa altura esperavam no hospital pelo resultado. Resultado negativo, se tinham que ficar internados, iam internados para outro serviço, pronto. Resultado positivo, ficavam connosco. Depois, à medida que o volume foi aumentando, começamos a reforçar as equipas de urgência. Para já ainda só connosco, só com infecciologistas, mas tivemos que expandir a área na urgência. Já não servia, tivemos que arranjar uma área que foi esvaziada de outras atribuições para atendermos e fazermos as agregaturas a este doente. Depois também rapidamente percebemos que esta área não ia ser suficiente e, portanto, o professor Fernando Araújo conseguiu realmente em muito pouco tempo que o INEM montasse o hospital de campanha realmente em frente ao hospital. Mas também percebemos que
não ia ser suficiente ao hospital de campanha. Portanto, montaram-se contentores, estes sim, com boas condições de pressões, de arejamento, para realmente atendermos os doentes na urgência. Depois começamos na urgência a ter que ter equipas multidisciplinares, porque nós não chegávamos já para isso. No internamento, como disse, começamos por esvaziar o serviço, logo a seguir estava vazia a ginecologia, e as senhoras passaram todas para a obstetrícia, e ainda bem porque rapidamente ficou ocupado todo o serviço de ginecologia. Depois de otorrino, depois cirurgia vascular, depois traumatologia, depois 2 aulas na medicina, depois a nossa unidade de cuidados intensivos expandiu-se de 6 para 10 camas, e os cuidados intensivos em geral no hospital, reunindo blocos operatórios, cirurgia cardíaca, as 2 unidades polivalentes, conseguíamos, em caso de necessidade, conseguíamos arranjar 100 camas de cuidados intensivos, nível 3 no hospital, se tal fosse preciso. Felizmente, nunca esgotamos essa capacidade, estamos sempre abaixo dela, felizmente. Estes doentes que tínhamos, que já eram dezenas, chegamos a ter 120 doentes em enfermarias, ao mesmo tempo, depois tínhamos médicos de outras especialidades que nos ajudavam, endocrinologia, medicina interna, pneumologia, nefrologia, anatomia patológica, imunologia, os enfermeiros que eram provenientes dos serviços que fecharam, da otorrino, da cirurgia vascular, da trauma, passaram a estar sediados no serviço de doenças infecciosas, dando depois assistência nas coortes onde eram necessárias. E, entretanto, elaboramos uma série de documentos, muitos deles já os tínhamos até elaborado, sobre os equipamentos de proteção individual, que tipo a usar, em que circunstância, sobre os circuitos de circulação no hospital, as condições para que o doente pudesse estar no domicílio, os tais sinais de alerta, aqueles doentes que levavam oxímetro, que eram aqueles que nos preocupavam mais, e os critérios para levarem oxímetro para casa, e os critérios de alta do hospital, mesmo em doentes que ainda estavam positivos. Muitos tiveram alta, porque estavam bem e tinham condições de isolamento em casa. E, felizmente, partilhamos estes documentos com outros hospitais, com toda a facilidade, as pessoas íamos falando e isto era partilhado. Portanto, isto foi a nossa organização na altura. Eu digo sempre a nossa e volto ao princípio outra vez, eu gosto sempre de deixar tudo muito claro, que se não houvesse determinadas pessoas-chave em todo este processo, isto nunca teria corrido desta maneira, de modo algum, quer dizer, portanto, houve aqui pessoas e criou-se aqui uma coisa muito importante, que foi um espírito de equipa. O Saint-Exupéry já dizia que se queres dividir um povo, dá-lhes pão para repartir, se queres dividir um povo, dá-lhes uma torre para construir. E nós aqui tínhamos uma torre para construir, e até determinadas antipatias pessoais que nós tínhamos por determinadas pessoas, algumas desconfianças, tudo isto se esbateu, porque estávamos aqui interessados em levar isto a bom termo. Portanto, assim, resumidamente, foi esta. Depois, só para terminar, estabeleceu-se naturalmente uma rede entre os vários hospitais. Porquê? Porque nós comíamos um bocadinho à frente, em termos de, as pessoas íamos pedindo as coisas e nós íamos comunicando uns com os outros. Depois, aqui a própria ARS pode ter um papel fundamental no sentido de sentar as pessoas, os responsáveis pelos hospitais, pelos serviços à mesma mesa, e ir-se combinando o que é que se vai fazer quando as coisas forem progredindo, porque nós temos que andar um passo à frente. Temos sempre que prever o que é que vai acontecer ou o que é que pode acontecer na semana seguinte. Não somos nós a correr atrás da pandemia, é um bocadinho nós à frente da pandemia para não chegar a situações de ruptura, que felizmente até agora não chegou, e pronto, e espero que no futuro não se venha a chegar, mas ninguém é adivinho. Muito obrigada, Sr. Professor, por esta partilha da sua experiência, que é longa já antes da pandemia, mas que efetivamente com muitas lições seguramente anteriores que ajudaram a pensar antes, porque o que o professor aqui nos traz é como é que já foi pensado antes de começar aquilo que depois se teve que desenvolver. E eu acho que esta é que é uma mensagem extremamente importante, ou seja, aqui vem claramente a importância da planificação, da capacidade de visão de longo prazo, definir a estratégia e planificar para se poder responder às necessidades. Retenho também a importância de como é que se foram esbatendo as desconfianças normais entre várias experiências e vários serviços, vários profissionais,
e, portanto, como é que isto permite, efetivamente, ultrapassar as dificuldades. É claro que, uma vez mais, tal como já foi dito pelos intervenientes anteriores, não há dúvida que a questão da liderança e da clarificação das linhas de comando ajudam a que esta situação se possa garantir que a resposta é mais adequada. E por isso é que eu lhe vou perguntar fazer mais uma questãozinha. Se o professor dispusesse de instrumentos de poder, decisão, política e disponibilidade de meios técnicos, financeiros, humanos, etc., que alterações é que achava que podia promover até ao final deste ano? Na gestão e organização, que aspectos fundamentais é que pensa que poderia implementar e, sobretudo, visando a integração dos cuidados e da ação dos vários profissionais? Eu estava com muita vontade que me fizesse essa pergunta, que era para poder realmente dar as minhas sugestões. Portanto, investia muitíssimo, concentrava-me muito nos recursos da saúde pública e da Direção-Geral de Saúde, claramente. A Direção-Geral de Saúde é um parente pobre, eu acho. Eu estou à vontade porque eu não pertenço à Direção-Geral de Saúde, nem tenho ligação nenhuma, mas acho que tem gente muito boa, mas está muito abandonada e, portanto, devia-se investir a sério na Direção-Geral de Saúde, nas suas estruturas, nas suas pessoas, nos seus... Pronto, por um lado. Por outro lado, muito na saúde pública também, claramente. Pronto. Portanto, uma DGS a funcionar bem, ARS bem coordenadas, saúde pública com gente suficiente, com meios suficientes, com estímulo suficiente, para mim eram as coisas mais importantes. Mas, digo uma coisa, eu sou infecciologista e sou intensivista também. Portanto, e tenho também, portanto, a especialidade de medicina intensiva. Portanto, gosto imenso dos cuidados intensivos. E pronto, olha, amanhã vou fazer noite, por exemplo, e faço com todo o gosto. Mas acho aqui que era muito mais importante investir na saúde pública do que nos cuidados intensivos. Andam todas as pessoas a pensar nos ventiladores, nisto, naquilo, no outro. É evidente que é importante pensar nisto. Mas eu, para mim, ia apostar antes na saúde pública, claramente. Depois, há um terceiro ponto que temos também que pensar, é que, mesmo antes do Covid, os hospitais já estavam a funcionar no limite, e os centros de saúde também, quer dizer, com pouquíssimos recursos, para aquilo que era a rotina. Portanto, nós agora vamos ter os outros doentes, não Covid, com os respectivos atrasos. Vamos ter os Covids suspeitos e os confirmados. E, portanto, vamos ter, pronto, os outros doentes normais. Portanto, realmente não podemos ter o mesmo sistema para meter muito mais lá dentro. Isto é como queremos meter num garrafão de 5 litros, 10 litros. Não conseguimos. Portanto, o que é que precisamos fazer? Aumentar o garrafão, claramente. Portanto, temos que investir em estruturas, nos hospitais, nos centros de saúde e em recursos humanos. Portanto, é o terceiro aspecto. Agora, aqueles dois primeiros, com pouco dinheiro, relativamente pouco dinheiro, se podia fazer imenso, com uma saúde pública estimulada, fortalecida e com uma DGS também tratada de forma digna e com os recursos que necessita. Portanto, eram estas as três vertentes, sendo que as duas primeiras para mim são fundamentais. Muito obrigado, Sr. Professor, mais uma vez por estas mensagens que aqui nos deixa do que é necessário, sobretudo no que respeito, insiste e bem, no reforço dos recursos necessários, nomeadamente em termos da Autoridade de Saúde Nacional, da Direção-Geral de Saúde, Saúde Pública, e também como é que se tem que garantir que mais recursos em investimento, seja recursos humanos, para se poder fazer face àquilo que acresce, para além daquilo que é o normal funcionamento das organizações. Então, agora passava à enfermeira do Pinto, com muito gosto, está ali naquele cantinho. Muito obrigada, Sra. Enfermeira, mais uma vez também pela sua disponibilidade. E estou a tentar avançar, para depois também ainda poder haver questões da parte de quem está a participar. A Sra. Enfermeira, todos sabemos, tem uma experiência larga em termos de saúde comunitária, em termos de gestão de serviços, tem uma formação muito ampla sobre esta matéria.
e partir do mesmo pressuposto do que coloquei anteriormente quando se fiz a abertura para a entrada do professor Sarmento. Ou seja, a atual organização das instituições de saúde, por estes compartimentos que fazem muitas vezes o cidadão perder-se no meio do sistema, obriga a que repensemos a questão da integração de cuidados. A integração de cuidados centrado na pessoa e naquilo que deve ser, na nossa opinião, uma matriz comunitária. E por isso gostaria de lhe colocar que temos a noção de que esta pandemia do Covid-19 desafiou todos os níveis de gestão das organizações de saúde e das suas instituições. O ACES, entendemos-lo como, enquanto agrupamento de centro de saúde, entendemos-lo como uma capacidade de poder assumir de uma forma particular aquilo que é a organização e a gestão dos recursos de saúde numa determinada região local, numa determinada região geodemográfica. Isto é o que entendemos ser. E, portanto, e por isso aquilo que lhe pedia era que, resumidamente, também nos desse, nesta vivência que teve esta possibilidade, nesta fase da pandemia, que dificuldades e que insuficiências, mas também que potencialidades e novas formas de organização com que o ACES se tem confrontado nos últimos 4 meses. Ainda por cima num ACES que tem, neste momento, uma possibilidade de autonomia de gestão, eventualmente, que nem muitos outros não têm. E era isto que a gente lhe pedia, enfermeira Dulce, com todo o gosto. Muito obrigada, doutora Maria Augusta, cumprimento todos e sem mais demoras, peço desculpa, mas porque realmente não quero retardar e passava a dar o meu humilde contributo, que é antes de mais o contributo dos 300 profissionais do ACES Porto Oriental, que não podem estar aqui, e eu sou apenas a sua porta-voz. Obviamente que esta situação desafiou tudo e desafiou todos. E no meu caso concreto, apesar de já ter alguns anos de experiência em gestão de unidades e de serviços de saúde, foi exatamente neste período que tomei as decisões mais difíceis da minha vida e as decisões que eu jamais pensaria que iria ter que tomar. E falo concretamente em ter tomado a decisão de, em 24 horas, desconstruir todo um edifício organizativo que as últimas reformas dos cuidados de saúde primários, na última década, tinham vindo a construir e onde eu própria também tinha investido tanto, e essa decisão foi extraordinariamente difícil. Refiro-me a eliminar completamente a organização convencional, em USFs, o CSPs, o CCs, etc., e fazer do conjunto das unidades um corpo único, capaz de se organizar e de enfrentar aquilo que nem sequer sabíamos muito bem o que era. E a este propósito sempre terei que dizer que a nossa principal dificuldade foi lidar com a incerteza e com o risco. Eu diria mesmo, mais do que a incerteza, lidar com o medo e ter a coragem de sentir medo, porque realmente houve momentos em que tivemos muito medo. Como é que nós lidamos com isto? Com esta incerteza que começava desde logo na incerteza dos processos, quais seriam os processos mais adequados a implementar, na incerteza dos meios, porque nunca sabíamos se íamos ter realmente os meios necessários, e também um pouco na incerteza dos resultados, porque nós não sabíamos bem, e peço que nos situemos todos em março, mais concretamente no dia 16 de março, não sabíamos nada daquilo que sabíamos hoje. E portanto tínhamos também alguma incerteza nos resultados. Como é que nós lidamos com isto? Como é que nós resolvemos isto? Antes de mais, e como há pouco o professor Sarmento referia e muito bem, com uma cadeia de comando muito bem definida, e a cadeia de comando era uma cadeia muito curta, toda a organização e toda a comunicação passava exclusivamente pela Autoridade de Saúde e pela Diretora Executiva, e
para além desta cadeia de comando, tudo o resto era uma enorme rede, uma enorme malha, desde logo porque tínhamos já longos anos de experiência de integração de cuidados com o nosso principal hospital de referência, que é o Centro Hospitalar Universitário de São João, e portanto isso foi para nós um fator chave para podermos avançar, para podermos aprender o que não sabíamos. Muitas vezes recorremos ao serviço e ao professor Sarmento para nos orientar relativamente a matérias sobre as quais ainda não tínhamos recebido orientações. E em matéria de proteção do risco, porque como sabem, no início, e quando estou a falar no início, isto foi tudo gerido ao dia, nos primeiros dias nós nem sequer, para além de não termos equipamentos de proteção individual, nem sequer tínhamos certezas quais eram os equipamentos adequados a cada procedimento. Mas como em tudo na vida, estes desafios, estas dificuldades abrem janelas de oportunidade. E eu poderia estar aqui um dia inteiro a falar sobre aquilo que eu percepciono como janelas de oportunidade que esta pandemia nos veio abrir, mas em todo caso eu acho que consegui resumir isto só a um aspecto fundamental. Como sabem, o Porto esteve sempre, ou praticamente sempre, no grupo dos 3 concelhos com mais incidência de doença Covid. O Porto, e concretamente o Porto Oriental, é um território fortemente crítico e com muitas vulnerabilidades. É bastante diferente do Porto Ocidental, que é a zona mais da Foz e substancialmente diferente. E, portanto, nós desde muito cedo, perante esta criticidade e perante esta dificuldade, percebemos que tínhamos que estabelecer alianças estratégicas com os parceiros da comunidade para poder executar aquilo que era o nosso próprio plano local de saúde e para executar a nossa missão e a nossa intervenção de base comunitária. E com isto acabamos por estabelecer aqui uma cultura e um lastro de cooperação que nos foi extraordinariamente útil nesta crise pandémica, não só com o subsistema hospitalar, mas também com o subsistema formal e informal, com o subsistema das IPSS e com os diversos parceiros da comunidade que intervêm com os diversos grupos críticos e vulneráveis. E, portanto, eu diria que nós tínhamos já um rudimento daquilo a que eu chamo a rede das redes e que esta pandemia nos permitiu consolidar esta intervenção através da rede das redes. E a que é que eu me estou a referir? Estou-me a referir à rede de cuidados de saúde primários, estou-me a referir à rede hospitalar, sem dúvida nenhuma, porque temos o Hospital de São João, mas temos outros hospitais, à rede IPSS, à rede das farmácias, e eu depois gostaria de dar aqui um pequeno apontamento sobre a rede das farmácias, à rede do poder local, porque nós trabalhamos naturalmente com a Câmara Municipal de Porto, mas temos 3 juntas de freguesia que foram também, que desenvolveram um papel fundamental, às redes das forças de segurança. E em matéria por exemplo, de garantir que as pessoas que tinham indicações para confinamento estavam efetivamente confinadas no Porto, as forças de segurança foram extraordinárias. E eu posso dizer-vos que mal era comunicado uma situação destas e trabalhamos sempre todos em integração, as pessoas eram visitadas diariamente pelas forças de segurança para saber se precisavam de alguma coisa e se realmente estavam a cumprir o seu confinamento, e até a rede judicial, que é muito importante em determinadas áreas, como por exemplo o aumento da violência contra adultos, o aumento das situações de crianças em risco e negligência, e é também muito importante esta rede. E isto é aquilo que eu chamo a rede das redes. Sem que cada um perca a sua identidade, mas criando aqui uma sinergia que nos permite fazer uma abordagem integral e integrada, que pode aqui ser, enfim, liderada por um ou por outro, mas que há de ser sempre orientada perante
aquilo que é o diagnóstico de situação de saúde de determinada comunidade. E esse está muitíssimo bem feito. Existe, as unidades de saúde pública funcionam no Porto e no meu agrupamento funciona como observatório local de saúde e, portanto, dá-nos uma informação atempada e rigorosa em cada momento de qual é, digamos, a fotografia do diagnóstico de situação de saúde, o que nos permite atuar de forma cirúrgica. Esta é a principal janela de oportunidade, é consolidar esta rede das redes. Eu entendo que tem estado aqui talvez um bocadinho fora, há alguns players do sistema que não têm sido olhados com a importância que merecem e de facto com olhar para o papel que realmente desempenham. E aquilo que eu sinto como o principal desafio é dar agora um passo do Serviço Nacional de Saúde para o Sistema Local de Saúde. Porque cada localidade, cada comunidade tem as suas características e tem os seus recursos, e tem a sua cultura e tem a sua forma de intervenção. Se nós conseguirmos, nesta rede das redes, fazer com que cada player dê o melhor de si próprio e faça em cada momento, em cada ponto da malha da rede, aquilo que está melhor colocado para fazer, e note que por vezes quem está melhor colocado para gerir um regime terapêutico não é o médico de família naquele momento, nem é o enfermeiro de família naquele momento, pode ser o farmacêutico de farmácia comunitária. E se ele está melhor colocado, porque está em maior proximidade, porque tem maior confiança, por que não? Nós vamos ter que refletir sobre esta forma, sobre esta nova forma de nos organizarmos, sobretudo perante grandes desafios, porque eu acredito que a pandemia Covid-19 não foi o último. E, portanto, outras coisas virão que nos vão convocar para novas formas de organização. Obviamente que o acesso Porto Oriental teve aqui duas vantagens. Se assim se pode dizer, duas vantagens competitivas. A primeira é o facto de ter, desde há muito tempo, trabalhado processos de integração e de valorização do percurso em plena integração com o Centro Hospitalar Universitário de São João. Como eu costumo dizer, nós não somos uma ULS formalmente, mas somos uma ULS do coração. Partilhamos tudo, definimos tudo, nós temos os meios complementares de diagnóstico e terapêutica, nomeadamente as análises clínicas, temos internalizadas no agrupamento de centros de saúde há muitos anos e é o São João que processa as amostras e que vem fazer as colheitas, portanto os nossos utentes não vão para o hospital, a nossa estratégia é retirar utentes do hospital. E, portanto, isso foi uma vantagem no momento em que tivemos, por ausência de resposta em matéria de realização de testes Covid, das dragatoas, isto foi uma mais-valia porque em 2 horas e meia os nossos enfermeiros de família atravessaram a rua, foram ao São João, receberam formação e vieram para casa e estavam aptos a fazer os testes aos nossos utentes no ACER. Portanto, nós tivemos desde a primeira hora tudo aquilo que era necessário ter. Uma linha telefónica Covid dedicada, dado que a linha de saúde 24 a determinada altura começou a apresentar uma enorme sobrecarga e tempos de espera absolutamente incomportáveis. Tínhamos testes que eram processados no São João e no máximo dos máximos em 48 horas tínhamos resultados. Tínhamos e temos áreas dedicadas à Covid-19 comunidade, mantemos o call center e sempre que temos dúvidas ou dificuldades ou incertezas, articulamos com o hospital, com o São João, com os diversos serviços, com o serviço de urgência, com os infecciologistas e rapidamente resolvemos as questões nesta sinergia e neste avançar em comum. Sem que, quer os cuidados de saúde primários aqui representados pelo agrupamento de centros de saúde, quer o hospital,
percam a sua identidade ou descaracterizem o seu ADN e a sua raiz de intervenção, porque temos missões diferentes. Não há dúvida nenhuma que os cuidados primários têm uma missão, têm um modelo de intervenção e têm uma forma de atuação que lhe é característica e que lhe dá, digamos assim, o seu padrão e o seu lugar enquanto pilar fundamental do Serviço Nacional de Saúde. Por outro lado, ao hospital devem estar reservadas aquelas situações que só o hospital sabe fazer e é o hospital que faz melhor. E é neste trade-off que nos mexemos continuamente e é neste trade-off que nós conseguimos potenciar ao máximo a nossa capacidade instalada, quer o centro de saúde, quer o hospital de São João. E, portanto, em síntese, e estarei já certamente a alongar-me muito e tenho alguma dificuldade em calar-me quando falo destas coisas, porque são as coisas de que gosto e as coisas em que acredito. O segundo fator crítico de sucesso ou insucesso, mas a segunda vantagem foi realmente nós estarmos sob um projeto piloto experimental a nível nacional e sermos um dos 2 ACES que tem, concedido através do Decreto-Lei 126 de 2019, uma gestão em autonomia. Uma gestão em proximidade, mas com autonomia e responsabilidade, autonomia esta e responsabilidade, esta que estão, digamos assim, corporizadas num contrato de programa e num orçamento de programa. Isso deu-nos, de facto, também aqui alguma confiança para avançarmos e para irmos tomando as decisões que, como disse no início, algumas foram muito difíceis, nomeadamente a decisão de desconstruir de um dia para o outro todas as USFs, todas as UCCs, todas as UCSPs e fazer das 16 unidades funcionais uma única unidade, o ACES Porto Oriental, onde todos realmente trabalhamos para um objetivo comum. Por último, só dizer que isto só foi possível porque tenho para mim que o SNS, em geral, fez uma leitura muito correta desta pandemia. E os cuidados de saúde primários, particularmente, fizeram uma aprendizagem muito rápida daquilo que é realmente só apanágio das organizações inteligentes. Aprender rapidamente, incorporar o conhecimento novo e fazer aquilo que tem que ser feito de acordo com as boas práticas. Notem que os cuidados de saúde primários no Porto, e creio que foi um bocadinho a mesma situação em todo o país, fizeram a vigilância clínica dos doentes Covid em domicílio em 92% dos casos. E isto permitiu, e fizemos-lo com gosto, e fizemos-lo intencionalmente, e fizemos-lo conscientes que estávamos a cumprir a nossa missão. Para quê? Para aliviar, sim, para aliviar o hospital e para que o hospital pudesse cumprir também, sem entrar em ruptura, a sua missão, pudesse fazer aquilo que só o hospital pode fazer e que nós, cuidados de saúde primários, não podemos fazer. Portanto, isto foi a maior lição que eu acho que nós tiramos desta pandemia, nós, a ACES Porto Oriental, só posso falar por nós, é que somos muito melhores do que aquilo que pensávamos, somos muito mais maleáveis do que aquilo que achávamos e saímos daqui muito mais coesos do que aquilo que estávamos. Curiosamente, e para terminar, no ACES Porto Oriental surgiu espontaneamente, não me perguntem quem é o autor porque nós não sabemos, mas surgiu um lema que dizia e que diz assim: só paramos no fim. E realmente foi isto que nos orientou e realmente só paramos no fim. Mas daqui até ao fim vai haver muita coisa para mudar, vai haver muita coisa para reorientar e vai haver muita coisa para repensar. E era o que eu diria por agora. Obrigada, enfermeira Dulce. Foi-nos dando também, já nesta parte mais final da sua intervenção, foi-nos dando o que é que acha que pode ser para o futuro, mas se quiser dar alguma nota sobre isso seria interessante. Eu retinha
aqui 2 ou 3 aspectos que me parecem importantes que a enfermeira Dulce nos traz perdão, e que são eventualmente os grandes desafios que temos para o futuro, ou seja, que é indiscutivelmente foi necessário desconstruir aquilo que estava montado, o que não é fácil, mas, e está demonstrado que não é fácil, mas que é possível. Portanto, reter o que é possível fazer quando efetivamente se tem um objetivo que se quer atingir. E, simultaneamente, a capacidade de congregar as várias vertentes que têm que intervir e intervir aquela que tem mais condições para intervir corretamente. Eu acho que há aqui aspectos muito interessantes que deveríamos reter. É claro que nós estamos a falar de um acesso que neste momento tem uma autonomia que eventualmente outros não têm, e isso pode ser um contributo, e gostaria de, se fosse possível depois, pode não ser já, mas numa etapa seguinte, se poderia ajudar-nos a perceber mais esta capacidade de autonomia hoje de gestão do assédio oriental, que aspectos centrais é que ajudam a resolver? São estes que foram encontrados, já conseguiram ir mais além do que aquilo que é o normal que decorre da centralização administrativa que temos ainda no SNS, seria interessante podermos desenvolver isso um pouco mais. Por último, também dizer que eu creio que fica aqui subjacente uma coisa de fundamental importância, ou seja, a integração de cuidados em função daquilo que são as necessidades dos cidadãos é possível e não é a legislação que o impede. É possível encontrar as soluções quando há lideranças para que isto seja conseguido. E eu creio que este é um aspecto que devíamos reter. Bom, e portanto, eu creio que estamos aqui numa fase já são 7h30 e portanto temos de ter aqui alguma cautela do tempo, porque frente ao computador durante 2 horas é capaz de ser demais, mas vamos tentar, apesar de tudo, ver. Eu pedia ao Zé Carlos que nos desse, ele está a fazer a compilação das questões que estão colocadas, e uma vez mais agradeço a todos. E cada um dos intervenientes, se desejar colocar questões aos outros, também pode fazê-lo, está bem? Porque a gente nós estamos aqui à frente, é só levantar, dos 4 que estamos aqui, dos 4 que estão aqui, é só levantarem o dedo se desejarem intervir e colocar alguma questão, alguma reflexão em relação àquilo que os outros participantes também deram. Zé. Ok, obrigado. Naturalmente cumprimentar-vos pelas vossas intervenções, que foram muito clarificadoras. Contudo, houve aqui algumas questões que foram colocadas pelas pessoas que estão a assistir online e que algumas com destinatários diretos, outras que serão para todos, e portanto eu pedia-vos se calhar uma ronda por todos, à volta de 5 minutos, para responder a se calhar algumas, porque têm implicações com as autarquias, com as ARS, com os hospitais, inclusivamente. Uma delas é direcionada à doutora Fernanda Santos, e a questão é como é que identifica e envolve os grupos mais vulneráveis e qual é o trabalho que tem feito com os grupos mais vulneráveis, e isso se calhar era importante. Eu se calhar ia colocar as questões para todos, era uma forma de pouparmos tempo. Depois uma que eu acho que pode ser transversal a todos os intervenientes, que em primeira Dulce abordou também na parte dela, que é alguém que refere o desinvestimento a nível local, particularmente nos cuidados de saúde primários, dos meios complementares de diagnóstico e terapêutico e de profissionais a trabalhar nesta área, e a otimização, que no entender desta colega que pôs a questão, a otimização que poderia ser conseguida caso houvesse uma aposta maior nas ARS, nos cuidados de saúde primários, particularmente, de pessoas a trabalhar nos meios complementares de diagnóstico. Depois, 3 questões sobre a telemedicina. Curiosamente, eu pensava que ia surgir mais nas vossas comunicações, mas basicamente as questões são quais são as implicações da telemedicina e os custos adjacentes. Portanto, aqui os custos não consigo perceber se refere a custos económicos, se tem a ver com os custos ao nível da relação,
portanto, eventualmente poderá ser isso. Uma outra questão prende-se também com a telemedicina e com alguma aversão que esta acompanhante online refere, por causa da aversão que as pessoas podem criar ao facto de não estarem presencialmente com os profissionais de saúde. As implicações que isso poderá ter, nomeadamente na relação. Portanto, e basicamente, se calhar íamos começar pela doutora Fernanda Santos, que é que tem uma questão mais direcionada, e depois dávamos a volta a todos a ver se, entretanto, surgiam mais questões. Com certeza, eu estava à espera dessa resposta. Até porque parti do princípio que nós iríamos falar 2 ou 3 minutos e que depois viriam as respostas, por isso é que não me alonguei, não abordei realmente os grupos vulneráveis. Nós estamos num território que é muito diversificado, temos desde Sines, que é uma zona meramente industrial, até, por exemplo, Odmira, que é uma zona agrícola, e neste caso nós temos uma população de migrantes muito considerável que trabalham nas estufas em Odmira, e aquilo que nós fizemos com estes migrantes passa por aquilo que é a articulação em rede com as outras entidades, nomeadamente Proteção Civil, Segurança Social e Forças Policiais aqui no nosso Alentejo Litoral, que têm a ver com a GNR. Em determinadas alturas e em várias fases desta pandemia, nós tivemos que colocar cidadãos estrangeiros porque não tinham condições de quarentena nos seus alojamentos, superlotados. Nós temos casas de 4 quartos com cerca de 30 pessoas e, portanto, tivemos que retirar essas pessoas desses alojamentos e colocá-los em alojamentos preparados pela Proteção Civil. São regiões enormes, onde nós fazemos o acompanhamento diário com a Proteção Civil, com a Câmara e com as câmaras que são envolvidas em cada uma deste procedimento e com a própria GNR. Ou seja, era impossível fazer um trabalho no campo, é impossível fazer um trabalho de campo e um trabalho com estas populações vulneráveis se não for feito com as autarquias, com a Proteção Civil, com a Segurança Social e com a GNR. Têm sido inexcedíveis em tudo o que nós precisamos. O trabalho em rede é de tal forma importante que nós já quase que não damos um passo sem os outros. Ou seja, quando da primeira vez nós, por exemplo, tentarmos deslocar e conseguimos deslocar cerca de 20 e tal pessoas para um pavilhão, das outras vezes quando isso aconteceu estava de tal maneira afinado, nós vamos aprendendo, e ainda bem que o ser humano é assim, vai aprendendo e aprendendo com as dificuldades e portanto nós conseguimos fazê-lo sempre cada vez melhor, reforçando estas parcerias. E este trabalho tem que ser feito, não há ninguém dentro de um conselho que conheça melhor a sua população do que as autarquias. Eu tenho a noção disso real e cada vez mais, e portanto nós se não trabalharmos, se a saúde pública não conseguir trabalhar com as outras entidades, com as outras autoridades que são importantes para alguém, é impossível fazer. Gostaria ainda de, quando falaram há bocado de outros constrangimentos, eu identifico um constrangimento grave e muito importante em ver os sistemas de difusão do Serviço Nacional de Saúde. Acho que há imensas plataformas, dezenas de plataformas, a ligação e a interação deles uns com os outros e a maneira como eles se interligam e se juntam é muito, muito, muito complicado. Eu reforçaria um sistema de informação no Serviço Nacional de Saúde como deve ser. Em relação à segunda pergunta, que tem a ver com os MCDTs, nós identificámos, nós começámos, como dizia há bocado o colega, isto foi havendo várias fases. Nós fomos começando por uma equipa pequena, fomos crescendo e cada vez que acontecia qualquer coisa nós tínhamos que reformular a equipa, reformular objetivos, reformular procedimentos, as equipas estão a funcionar diariamente e a equipa de saúde pública não teve realmente, e todas as pessoas que integram esta equipa, que também são de outras unidades, tiveram realmente importante. E então, se no início nós começámos a fazer testes, a falar dos MCDPs, dos meios complementares de diagnóstico, começámos por fazer testes, por exemplo, no hospital, rapidamente percebemos que não conseguimos fazê-lo. Nos ADCs, nem no hospital, porque não tínhamos capacidade para fazer a quantidade de rastreios que precisávamos fazer. Porque um indivíduo, por exemplo, numa comunidade migrante positivo, gera cerca de 40 ou 50 pessoas à sua volta. Portanto, nós temos que acompanhar essas pessoas, temos que rastrear essas pessoas e temos que fazer testes. Então, construímos e criámos uma equipa móvel da Unidade de Saúde Pública, recorrendo a um carro móvel
que a Câmara tinha cedido a uma UCSP, e pegámos esse carro móvel e começámos nós a trabalhar também e a fazer as colheitas. E como se isso ainda não chegasse, depois percebemos que isso também não era suficiente, criámos parceria com um laboratório privado. E é importante nós percebermos que os privados, como dizia há bocado a senhora Presidente da Câmara de Portimão, penso eu, é importante perceber que os privados são parceiros. Nós temos que ser perfeitos nisto tudo. Portanto, estes são os dois pontos que eu gostaria de acrescentar. O trabalhar com os imigrantes tem que ser um trabalho de proximidade e articulado com todas as entidades, e depois a própria parte de articulação entre as entidades que já existia, que foi reforçada e que realmente nós constituímos equipas coesas agora. Eu acho que isto é muito importante. Muito obrigada, doutora Fernanda, por mais este contributo. Passávamos a palavra então agora à doutora Isilda. Muito obrigada, doutora Maria Augusta. Naturalmente que eu concordo inteiramente com aquilo que disse agora a doutora Fernanda Santos, e dizer que, de facto, as autarquias têm que ser parceiros privilegiados nesta estrutura ou nesta rede, chamemos-lhe rede, porque, de facto, sem a inclusão das autarquias, eu vejo que a resposta é uma resposta muito limitada e que, de facto, não corresponde àquilo que os cidadãos precisam e exigem de todos nós. Quanto ao desinvestimento ao nível local, naturalmente que o investimento nos cuidados de saúde primários é fundamental. E eu diria que nos últimos anos, felizmente, temos assistido a algum investimento nesta área. Já estivemos muito pior e, portanto, neste momento, pelo menos naquilo que eu noto ao nível do Algarve, estamos bem melhor. Os cuidados de saúde primários são fundamentais e, por isso, eu diria que uma ARS forte, uma ARS que responda, de facto, às carências e àquilo que lhe é exigido, é meio caminho andado para que se possa dar uma melhor resposta. E, nesse sentido, naturalmente, que nós também, autarquias, daremos o nosso contributo e estamos a dar. Eu, naturalmente, que também já tenho uma carrinha para andar, naturalmente, pelas zonas mais carenciadas, a dar respostas aos nossos, sobretudo aos mais idosos e àqueles que vivem em áreas mais afastadas, mas desde isso até pôr automóveis à disposição das equipas para fazerem o seu trabalho, naturalmente que a Câmara, sem ter qualquer obrigação legal, tem-no feito. E as câmaras têm-se substituído muitas vezes àquilo que são as obrigações dos organismos públicos, digamos, centrais. E por isso eu acho que, de facto, as câmaras continuarão a ser o parceiro privilegiado na área da saúde e assim esperamos naturalmente, e temos a certeza que vamos encontrar sempre as melhores respostas. Eu peço imensa desculpa, eu vou ter que me ausentar do painel, porque tenho que sair agora às 7h30, às 19h30, mas não posso deixar de vos agradecer, obviamente, o convite e desta partilha, ao fim e ao cabo, que todos nós fizemos aqui, todos aprendemos mais e é importante porque só desta forma é que, com certeza, melhoraremos também a atuação de cada um de nós. Por isso, muito obrigada por este convite. Obrigada, doutora Isilda, e continuação de bom trabalho. Obrigada pelo seu contributo e pela sua disponibilidade, que sabemos. E venham a Portimão, porque o Algarve é uma zona segura e Portimão especialmente, de modo que venham passar férias. Senhora. Muito obrigada. Obrigada, sim. Muito obrigada, doutora. Então passamos agora a palavra ao professor Sarmento. Desculpe que não estava com o som ativo. Não, é em relação à telemedicina. A telemedicina, eu gostaria de deixar com toda a convicção aqui que é um remedio, que é um triste remedio e que de vez em quando não há melhor opção. Mas nada substitui o contacto presencial, físico, entre o médico, o enfermeiro, o doente, não pode, quer dizer, e mais, isto é uma tentação muito grande de
alguns administradores, pronto, que olham muito, que são economicistas, que olham muito aos números, acharem que descobriram aqui o ovo de Colombo e, portanto, que agora pode ser tudo com os doentes à distância. Claro que não pode. Isto numa situação de emergência, de catástrofe, pode ser o único meio possível, e se não existir outro temos que usar ainda bem, pronto, mas não é de modo nenhum para fazermos disto um sistema, além do que realmente nós sabemos que isto vai aumentar os erros, vai aumentar a conflitualidade, vai aumentar, porque muitas vezes é a presença, é o olhar, é uma atenção, que realmente diz muito, faz muito, quer dos doentes em relação a nós, quer de nós em relação aos doentes. E, portanto, quem trata doentes, como os médicos e os enfermeiros, sabem perfeitamente que isto é assim e que realmente eu só o defendo quando não houver outro meio possível. E não havendo, é melhor isso do que nada, mas é apenas nessa base. Muito obrigada, professor Sarmento. Podemos passar então à enfermeira Dulce. Eu sobre isto e sobre as questões dos telecuidados concordo inteiramente com o professor Sarmento. Nada substitui a interação humana, muito menos quando estamos perante gente que cuida de gente. Agora, o que é preciso, e eu espero poder sintetizar o meu pensamento aqui muito rapidamente. O sistema de saúde deve estar orientado para prestar cuidados que sejam valorizados pelos utentes, pelas famílias, pelos profissionais e pela sociedade em geral. E, portanto, o que eu acho que importa aqui é expurgar o Serviço Nacional de Saúde de tudo aquilo que não acrescenta valor. E do que é que eu estou a falar? Estou a falar de necessidade que nós sentimos neste momento e que vai ser uma necessidade futura e que vamos ter que pensar muito sobre isto, em desintermediar o acesso. E desintermediar o acesso é encontrar formas mais ágeis para renovar receituário, pedir o relatório, pedir a informação clínica, saber se a consulta está marcada, marcar a consulta. Notem, nós temos um sistema de agendamento de consultas que é dos anos 80. Nós temos um Registro Nacional de Utentes que agora temos um Número Nacional de Utente e depois temos um SINUS e depois temos um S-Clínico e depois temos uma plataforma de dados de saúde e depois temos um registro de saúde eletrónico e nada disto fala uns com os outros. E, portanto, à parte de tudo isto, eu, utente, se eu quero marcar uma consulta, eu tenho que ir ao centro de saúde, marcar a consulta. E tenho que ir pessoalmente e tenho que falar com um secretário clínico. E depois, às vezes, tenho que aguardar que haja a resposta para a melhor altura para aquela consulta ser agendada. E depois, por vezes, essa consulta é agendada para um determinado período de tempo. E depois, naturalmente, com a minha vida e com os meus afazeres, eu esqueci-me da consulta e acabei por faltar à consulta porque também ninguém me enviou um SMS. E há aqui um conjunto de coisas que se resolvem de uma forma tão simples como enviar um SMS. E, portanto, na era da digitalização e na era dos meios digitais, eu tenho alguma dificuldade em perceber como é que nós ainda usamos um sistema de agendamento nos cuidados de saúde primários que data dos anos 80 e que foi muito bom nos anos 80, mas que está completamente obsoleto. A questão dos telecuidados, da utilização de meios telemáticos para, não propriamente para prestar cuidados de saúde, porque ninguém faz um tratamento ou faz uma vacina pelo telefone, ninguém faz uma consulta de especialidade pelo telefone. Mas podemos esclarecer um doente pelo telefone, mas podemos tranquilizar um doente pelo telefone, mas podemos orientar um doente pelo telefone no percurso melhor que ele pode fazer dentro do SNS. Pensemos nisto, da parte do ACERS Porto Oriental há projetos,
Ontem mesmo apresentamos 4 projetos ao INA para desintermediação do acesso, não dos cuidados, não confundir, mas há muito a fazer na desintermediação do acesso, de tal forma que o acesso seja mais facilitado, mais amigável e em tempo mais útil, libertando os profissionais. Não é para dispensar profissionais, quero deixar isto aqui muito claro, é para libertar os profissionais, para manterem, desenvolverem e incrementarem essa relação humana que só os humanos podem realmente estabelecer. Sra. Enfermeira, dá-me só licença de eu fazer aqui um acrescento. Posso? Posso? Dá-me licença. Professor, faz favor. Pronto, não é só... Fernando Dulce, eu acho que a pronto, esta telecomunicação, este recurso a estes meios, eu até fui um dos defensores num projeto que temos consigo e com o seu ACSS e completamente, que é o das feridas. Mas isso é um processo dos profissionais se ajudarem uns aos outros. Ou seja, é mais útil, em vez de eu ir a um atlas de dermatologia, andar à procura daquela imagem, e se eu tiver dúvidas, médico ou enfermeiro, tanto faz, e tiver um sistema em que possa mandar a imagem a alguém que o possa ajudar a ele profissional, isso é fantástico. Não resolve tudo, mas ajuda-nos imenso e eu acredito completamente naquele projeto com a enfermeira Anabela, consigo, no grupo das feridas. Perfeito, quer dizer, e sou entusiasta disso completamente, e sei que a enfermeira Dulce também é. Pronto, completamente. Também faço sempre uma coisa, faço e muita gente faz, aos meus doentes da consulta dou-lhes sempre o meu telemóvel e digo, se houver alguma dúvida, se houver alguma coisa, telefone, ligue que não faz diferença nenhuma. Sabe o que é que acontece? Uma coisa muito engraçada, eles nunca ligam habitualmente, mas ficam contentíssimos, porque se sentem seguros com isso e sentem... Agora, nada destes meios de comunicação são teleconsultas, ou telemedicina, ou o que queiras chamar. Nada, são coisas completamente diferentes. E concordo consigo, completamente 100%, que nós devemos usar estes meios e estes avanços para desburocratizar e facilitar a vida aos doentes. Claramente, claramente. Portanto, eu não podia estar mais de acordo consigo. Augusta, ainda só uma última, só mais comentários agora para o fim do que questões, mas pronto, alguém dizia que nós quando falamos em equipa, falamos sobretudo em médicos e enfermeiros e portanto esquecemos dos outros profissionais de saúde, mas eu penso que fomos abordando aqui e acolá outros profissionais de saúde, também relativamente aos assistentes operacionais, têm um papel fundamental nas equipas também, penso que poderemos não os referir explicitamente, mas certamente está na cabeça de todos quando falamos sobre isso. Depois alguns desejos de que as estruturas locais cada vez tenham mais poder decidir numa ótica de proximidade. A questão da telemedicina já foi falada e um alerta de que nós passámos nos últimos anos a criar open space e a questão de nos libertarmos de barreiras e agora estamos novamente a construir barreiras por via do Covid. Até só estes os últimos comentários e, portanto, é basicamente isso. E não sei, Augusto, agora se queres terminar ou se queres dar a palavra ainda a alguém. Pois, a hora já vai um bocadinho avançada, mas se alguém de vocês ainda quiser dizer alguma palavra, eu creio que estão aqui ideias interessantíssimas e que poderão ser agora trabalhadas e retidas, porque foi aqui avançado vários aspectos que eu creio que são importantíssimos no que diz respeito à etapa que temos que continuar, ou seja, o caminho que temos que continuar a construir para um reforço efetivamente do Serviço Nacional de Saúde. E 2 ou 3 notinhas finais mesmo, mas aberto a que qualquer um de vocês possa acrescentar aquilo que entender. Eu creio que ficou aqui claro uma coisa. Primeiro, as respostas a nível local, com a congregação dos vários atores que nelas intervêm, são sempre respostas melhores do que respostas centralizadas. Parece que isto é comum praticamente a tudo o que tem sido a vossa experiência. E, portanto, a enfermeira Dulce Pinto levantava uma questão que era que é necessário passar à questão dos sistemas locais de saúde como forma de envolvimento de todos os parceiros, de todo
não perdendo identidades, mas garantindo que efetivamente cada um, com aquilo que é específico do seu ADN, como dizia, ser capaz de dar e de responder de uma forma coletiva às necessidades que são identificadas. Um outro aspecto que eu creio que vale a pena reter tem a ver com também uma coisa que já foi dita por vários, que tem a ver com o conjunto, aquilo que é necessário quebrar de barreiras entre as profissões, no sentido de se poder garantir que para cada caso, para cada situação, seja aquele que tiver em melhores condições de garantir a resposta que os cidadãos necessitam. A questão dos sistemas de informação foi aqui agora, nesta fase final, muito bem colocado. Efetivamente, este é um desafio que já vem de não sei quantos anos, não é? E todos sabemos o quanto isto é difícil de ultrapassar, mas é efetivamente uma questão central neste momento, que a realidade também da própria pandemia ajudou a perceber qual o papel importante que tem no seguimento dos utentes, no seguimento na simplificação de coisas que podem ser efetivamente simplificadas, tal como dizia a enfermeira. Eu creio que um dos aspectos também aqui levantados e que parece que vale a pena ser retomado no que diz respeito ao futuro é com maior autonomia, e acho que nesta fase da gestão da pandemia houve indiscutivelmente, para além do Centro de Saúde do ACEG Oriental, que está com um projeto de autonomia, claro, e foram dadas condições de autonomia da gestão que deveriam ser retidas como forma fundamental para que no futuro as organizações de saúde e o SNS no seu conjunto possa garantir que há respostas de acordo com as necessidades, há motivação dos profissionais que são capazes de responder melhor, há reforço daquilo que devem ser os recursos humanos em número, quantidade e distribuição, mas também naquilo que deve ser a capacidade de reconhecimento, como todos aqui disseram hoje, da importância fundamental que sem o conjunto de profissionais não teria sido possível responder como temos respondido. Eu não sei se possivelmente alguém de vocês quer acrescentar alguma coisa. Não, Augusta. Se vocês puderem acrescentar, terei todo o gosto. Era a doutora Fernanda que tinha pedido a palavra num tema que eu acho que é muito importante e, portanto, para encerrar, acho que sim. Muito bem. Eu gostaria de acrescentar que era impossível fazer o trabalho que a saúde pública faz em todos os profissionais que integram as equipas. Enfermeiros, médicos, neste momento nós temos higienistas rurais a fazerem vigilâncias ativas diariamente também. Os técnicos de saúde ambiental têm sido importantíssimos porque prepararam com todas as equipas o desconfinamento da comunidade, os planos de contingência dos lares, dos restaurantes, das EPIs, dos alojamentos locais, da restauração, dos turismos, foram feitos em consonância e articuladamente com as unidades de saúde pública, com os técnicos de saúde ambiental. Portanto, nós realmente temos imensos profissionais a trabalharem nestas equipas de saúde pública localmente. E sem eles era impossível nós conseguirmos os resultados que conseguimos. Os técnicos, nomeadamente os técnicos de saúde pública, os técnicos de saúde ambiental, foram a todas as unidades ver como é que os planos de contingência estavam implementados, ajudaram a construí-los também. Portanto, realmente é impossível fazer este trabalho de saúde pública se não for uma equipa multidisciplinar e se não trabalharmos todos com um objetivo, como é óbvio. E os assistentes técnicos, eu então que tenho uma super assistente técnica na minha unidade de saúde pública, não posso deixar de dizer, nada é possível sem eles. Obrigada, doutora Fernanda. Terminou precisamente com um dos aspectos que eu tinha levantado como fundamental. E, mais uma vez, eu creio que vamos ter mesmo que terminar. Não sei se mais algum de vocês quer dizer alguma última palavra. Não? Mais ninguém levantou o dedinho, portanto... Foi um prazer. Não, fez muito bem, doutora, fez muito bem. Olha, mais uma vez, por parte da Fundação e do Conselho de Administração da Fundação, o nosso agradecimento. Foi um enriquecimento muito importante de todos os contributos que aqui trouxeram e
o desafio que está colocado a todos nós é continuemos, não é? Continuemos a construir o que fomos capazes de construir até hoje e que de certeza absoluta somos capazes de construir para o futuro um Serviço Nacional de Saúde remodelado, reforçado, capaz de responder às necessidades, capaz de motivar os profissionais a serem efetivamente aqueles que sempre foram, que são quem defende principalmente o Serviço Nacional de Saúde e que os utentes percebam aquilo que a enfermeira Dulce dizia, o valor que representa, deixando de lado aquilo que não produz valor. E, portanto, vamos a isso. Muito obrigada mais uma vez e certeza que nos encontraremos por aí. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, enfermeira Dulce, doutora Fernanda. Obrigada, Zé. E permitam-me também agradecer à Patrícia Barbosa, que vocês veem aí no cantinho. Não quer A aparecer. Patrícia também faz parte da Fundação e é quem montou esta possibilidade de nos encontrarmos socialmente próximos, fisicamente distantes. Obrigada, Patrícia, por todo o trabalho. Obrigada eu. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigado. Portanto, agora é sair, não é? É. Agora é sair.